Fala galera, beleza? Aqui é o Perro. Vamos dar continuidade aqui então às nossas aulas e hoje eu vou estar falando para vocês sobre Fibonacci, tá? Então vamos explicar bem detalhadamente, bem devagarinho aqui para a gente entender, tá bom? Fibonacci, vamos lá, direto ao ponto. Fibonacci. O que é Fibonacci, gente? Vou usar algumas fotos aqui do Google para vocês entenderem, tá? Esse carinha aqui, ó, Leonardo Fibonacci, ele foi o inventor disso. Isso aqui, creio que todo mundo tem aprendido na escola. É uma lei áurea, é um cálculo matemático. Ele envolve muitas coisas da nossa vida. Foi esse cara que inventou aqui. Ele é usado em tudo, em tudo, em tudo. Muitas coisas ele é usado. Eu não vou entrar no mérito de como funciona, qual o cálculo. Isso vocês podem pesquisar, mas eu só vou explicar quem fez e como utilizar no mercado financeiro. É esse desenho, esse é o cálculo. Só para dar alguns exemplos, ó. Em tudo na nossa vida tem um pouco de Fibonacci, por exemplo. Aqui, ó, na Mona Lisa, existe um cálculo de Fibonacci, uma matemática. Eu não domino esse assunto, mas só estou mostrando alguns exemplos de curiosidade para a gente ver aqui. Esse é o cálculo aqui que eles falam, né? Tem um cálculo em cima. Tá vendo? Ó? Uma planta é baseada em Fibonacci. Tá vendo? Um caracol, ó. Ele é baseado em Fibonacci também. Tá vendo? Uma orelha, até mesmo uma orelha, parte do corpo, são baseadas em Fibonacci, tá vendo? Tudo respeito, essa é uma lei áurea. Todo mundo viu isso na escola, tá vendo? Ó? Tem toda uma série de cálculos aqui que representam o Fibonacci, as proporções, né? Então, tá vendo? Até uma tempestade aqui, um ovo, a orelha, o caracol. Tudo isso se enquadra dentro dessa lei áurea de Fibonacci. É bem interessante. Depois deem uma pesquisada. Uma flor, tá vendo? Uma rosa, ó. Ela se enquadra dentro dos parâmetros de Fibonacci. Eu acho tudo isso muito interessante. Tá bom, gente? Então, vamos lá. O que é Fibonacci? Dentro do Profit aqui temos essa ferramenta. A gente vai clicar no lado direito, não vai aparecer aqui para vocês. E a gente vai colocar aqui na tela. Isso aqui é Fibonacci. Vamos entender como é que isso aqui funciona. Tá vendo aqui, ó? Originalmente ela vem configurada desse jeito no Profit. 0%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Então, vamos entender como é que funciona. Ó, isso tanto vale para alta quanto para baixa. Vamos dar um exemplo agora aqui para cima, tá? Vou dar um exemplo para cima. Ó, vamos entender. Traçando ela para cima. Aqui seria o nosso 0%. Tá? Essa linha de 0%. Primeira linha que a gente vai encontrar aqui, se a gente traçar para cima, é essa linha aqui, ó. 38,2%. Essa é a nossa segunda linha. Linha do meio, né? Já todo mundo sabe. Nossa linha de 50%. Próxima linha, 61,8%. E aqui o nosso alvo, objetivo, 100%. É assim que é dividido, tá? Se a gente for traçar para baixo, lá no programa, ele conta a partir do momento que você clica com o mouse e puxa ele. Então, se você clicar com o mouse e puxar para cima, as medidas vão estar para cima. Se você clicar com o mouse e puxar para baixo, vai estar ao contrário. Então, aqui, ó, finge que a gente inverte ele. Finge que a gente clicou o mouse e puxou para baixo. Então, as medidas passam a ser essas. 0%, tá? Essa aqui é 38. Vai ficar um pouquinho torto aqui, mas dá para entender. 38,2. A do meio, 50%. A próxima aqui, 61,8%. E aqui o 100%. Entendeu? Ele só inverte. É a mesma coisa, só que invertido. Tá bom, gente? Tem muito segredo. Entenderam? Existem duas maneiras da gente usar Fibonacci no nosso dia a dia. Duas maneiras que eu vou falar para vocês. Expansão
bom? Expansão, que no caso, expansão seria projeção. Expansão, projeção, tá bom? E a retração. Essas são as duas maneiras que a gente vai estar vendo aqui. Vamos começar pela retração, tá bom? Retração de Fibonacci. O que é uma retração de Fibonacci? Lembra da LTA e LTB que a gente estava estudando? Vocês lembram? Vou mostrar para vocês. O que é uma LTA e uma LTB? Ó, vou dar um exemplo de alta aqui. Aqui temos uma LTA, lembra? Então, uma tendência de alta aqui, ó. Pega desse fundinho aqui com esse fundinho aqui, ó. Uma linha de tendência de alta. Quando que a gente vai traçar o nosso Fibonacci aqui na maneira retração? Quando perder a LTA. Tá vendo? Ele veio respeitando a LTA. Quando rompeu a nossa LTA, a gente pega o nosso Fibonacci, vem aqui do fundo dele, clica com o mouse e vai até o topo. De 0 a 100%. Simples. Se for uma LTB, ao contrário, a gente põe o 0%. Então, se o gráfico vem caindo aqui, uma LTB, se ele perder essa LTB, a gente vem, traça daqui até aqui. Tá vendo? A gente traça a Fibonacci. É a mesma coisa, só que ao contrário. Eu vou mostrar as duas maneiras para vocês. Tá vendo? Vou apagar aqui nossa LTA. Como que funciona? A gente vai calcular as retrações, o nome já diz, retração. Então, a gente vai calcular o movimento que o preço faz. Ele veio, bateu no 100%, a gente vai calcular até onde ele vai retrair, teoricamente, antes de continuar o nosso movimento. Então, como está virado para cima a nossa Fibonacci, essa aqui, ó, é a nossa linha de 61,8. 61,8. Nossa linha de 50%. E a nossa linha de 38,2. Meu 8 aqui é meio torto. Vamos lá. Então, o que a gente vai calcular? O quanto que ele vai retrair, ou fazer a correção antes de continuar o preço. É bem simples. Se ele corrige, até aqui no caso, ó, corrigiu só até a linha de 61,8, então o movimento dele está forte. Ele vai continuar o movimento. Se ele corrige até a linha de 50%, o movimento dele ainda está fazendo uma correção normal, só que um pouco menos forte, para continuar o movimento. Se ele corrige até a linha de 38,2, é um movimento mais fraco ainda. Eu diria que no máximo ele vai chegar até o último topo aqui, às vezes rompe. Então, quanto menor for o rompimento, com mais força, quer dizer, quanto menor for a correção, a retração, mais forte está o nosso movimento, tanto para alta quanto para baixa, tá bom? Essa é retração. E eu utilizo assim, foi da maneira que eu aprendi, da seguinte forma. Está corrigindo, né? Pode corrigir até aqui, pode corrigir até aqui ou até aqui. Passou para cá, eu invalido, né, essa projeção que eu fiz aqui. Então, se ele passou para cá, é bem provável que ele busque o fundo novamente, entendeu? Então, eu acho legal trabalhar as retrações enquanto ele respeita os três cálculos matemáticos de retração. Porque isso aqui que a gente está vendo é baseado naquilo que a gente estava vendo de Fibonacci. Tá bom? É baseado naquilo. Vamos continuar aqui. Vamos ver. Exemplo para baixa. Deixa eu dar um exemplo para baixo. Vou pegar um momento que o gráfico está caindo aqui. Vamos ver. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui no... Esse aqui é o índice, né? Deixa eu ver se eu consigo no dólar. Ó, por exemplo. Ele fez um topo aqui, né? E um fundo aqui. Tava com uma LTB. Bem íngreme, mas estava. Ele perdeu essa LTB. Tá vendo? Então, o que a gente faz? Traça uma fibo desse topo até esse fundo. Ó, o movimento estava bem forte. Podem ver que ele veio, corrigiu. No caso, a fibo aqui está virada para baixo, né? Então, como está virada para baixo, ele corrigiu até a linha de 61,8. Entenderam, gente?
corrigiu e continuou o movimento. Então, ele corrigiu até aqui, significou que estava com um movimento forte. Rompeu esse fundo aqui, que era o 100% dela, continuou. Entenderam? Essa é a maneira que a gente trabalha retração. Tá bom, gente? Não tem muito segredo. A gente vai usar um pouco no nosso dia a dia. Porém, o que a gente mais usa é a expansão. Agora eu vou explicar para vocês o que é expansão. Para estar explicando o que é expansão, a gente vai ter expansão, né? Também costumamos dizer que é a projeção. O que a gente vai fazer? Vai ter que aprender agora o que é pivô. Nos últimos vídeos eu até citei para vocês o que é pivô, né? Vamos dar uma relembrada aqui. O preço vem caindo. Isso vem caindo, picando, caindo. Topos mais baixos, fundos mais baixos, lembra? Topos e fundos descendentes. Aí deu uma repicada para cima, fez um fundo mais alto. Isso aqui é o nosso pivô. Entenderam? Então, quando ativar o nosso pivô, é aí que a gente vai dar entrada na nossa Fibonacci aqui, usando dessa maneira, que é a expansão, a projeção. Como que a gente vai identificar esse pivô no gráfico? Vou dar um exemplo aqui da alta, né? Vou tentar mostrar para vocês dessa maneira aqui. O gráfico vem vindo, vem subindo, candles de alta, aí ele faz isso, um candle vermelho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, fica mais fácil para a gente entender. Vendo, vem candles verdes, fez um candle vermelho. Ó, finge que esses dois aqui também estão verdes, vai ficar demorando muito para pintar todos. Fez um vermelho. Temos um pivô. Depois ele vem e continua rompendo com candle verde. Então, simples assim. Tá vendo? É um movimento que retraiu um pouquinho e continuou. É o nosso pivô. O que a gente vai fazer? Vai vir traçar uma Fibonacci nele aqui. A gente pega do 0% até a cabeça do pivô. Qual é o nosso primeiro alvo de Fibonacci? Bom, de baixo para cima, essa linha aqui, ó, é a de 61,8. Tá desenhado diferente o 8 aqui, melhorou. 61,8. Esse é o nosso primeiro alvo. Por quê? Ele vai refletir aqui, até o 100%, este tanto aqui, ó. Este tanto aqui refere-se a 61,8. Então, ele vai refletir, é referente, é uma expansão referente, entendeu? A esse 61,8 do que subiu antes. Então, esse tanto que subiu é 61,8% dentro de uma projeção de 0 a 100%, e a gente vai refletir esse tanto aqui, ó, para cima. Então, a gente costuma dizer que é o primeiro alvo. Esse é o nosso primeiro alvo. Alvo de 61,8%. Feito isso, buscou o primeiro alvo. Pumba, bateu. Se ele continuar rompendo, a gente vai continuar projetando. Então, a gente pega essa linha, essa primeira linha aqui, ó, de 61,8, a gente vai passar a usar essa de 50% e vai trazer essa linha para cá, onde estava traçada a outra antes. Dessa maneira aqui, ó. Entenderam? Aí entra aquilo que eu falei. Tá no primeiro alvo aqui ainda. Lembra quando a gente falou agora há pouco sobre a retração? É interessante quando você está usando no modo expansão aqui, do nosso Fibonacci, que a correção, ó, ele veio aqui, até onde ele corrigiu aqui, até a linha de 50%. Também dá para interpretar dessa forma. Então, ele fez uma correção pequena para continuar subindo. Às vezes, no dia a dia, isso aqui é um exemplo, né? Então, às vezes, no dia a dia, você vai ver ele corrigindo até aqui. Às vezes, no dia a dia, ele vem até aqui, quando são time frames maiores, movimentos maiores durante o dia, samba aqui. Mas no final do dia, ele vem aqui. Às vezes, vocês vão ver que não é tão perfeito. E é aquela coisa que eu falei para vocês, aquela coisa intuitiva. Quando tá bonito o gráfico, que você vê que até a correção
respeitou as retrações de Fibonacci, opa, então o movimento está com muita força. Ele respeitou a correção, então ele está com força o movimento. Então, a gente tem mais uma certeza. Então, a gente vem, feito isso, foi só para vocês entenderem isso. A gente vem e traz o alvo de 50%. Na verdade, isso aqui não é 50%, é a linha de 50%, mas esse seria o alvo de 100%. Tá bom? É o alvo de 100%. Que a gente vai espelhar aqui esse 50%, 50% para cima. Esse é o segundo alvo. É o alvo de 100%. Tá vendo? Usando agora a nossa linha do meio. Assim, no dia a dia eu uso só o primeiro alvo, porque o primeiro alvo é quase 100% de certeza que ele vai. Tá bom? É quase 100%. É muito difícil você ver ele ativar o nosso pivô aqui, romper o pivô e não ir no alvo de 100%. Muitas vezes também vai no alvo de 50%, que é o nosso segundo alvo. E o terceiro alvo? Eu não trabalho, porque não é sempre que vai, só quando a tendência está muito forte, com a média ajudando aqui para cima. Esse é o nosso terceiro alvo. Não é sempre que vai. Muitas vezes você vai ver que ele vai chegar aqui e voltar e não vai bater no alvo. Então eu não trabalho com o terceiro alvo. Uso para projetar, para ter uma base no meu gráfico, que eu sei que vai ter uma linha ali que se ele bater, ele segura. Para evitar fazer uma operação errada. Então, ó, terceiro alvo, trouxe a nossa linha aqui, tá vendo? De 38,2. 38,2, nossa linha aqui, para a cabeça do pivô. Nosso alvo, agora, qual que é? 161,8%. Esse é o nosso terceiro alvo, alvo de 161,8%. É assim que a gente calcula, tá? Tá vendo? Seria o nosso terceiro alvo. Para os três alvos entra aquilo que eu falei. O quanto ele vai corrigir aqui, o quanto ele vai fazer uma retração também. E saber se está com força o movimento ou não. Então, se ele corrigir menos, ele vai estar com mais força. E se tiver uma tendência de baixa? Como é que faz? Vamos lá. O gráfico vem caindo, vem caindo, vem caindo. Aí ele faz um candle verde aqui. Vamos corrigir aqui o preço. Opa. Pintar de vermelho aqui. Ó. Aí ele vem e ativa nosso pivô. Nosso pivô aqui. Tá vendo só? Porque é aqui que ele fez o movimento de correção. A gente vem com a nossa Fibonacci. Traça daqui, que é o movimento inicial. Primeiro alvo. Tá vendo? Primeiro alvo. Tá vendo? Correções. Segundo alvo e terceiro alvo. Deu para entender, gente? Não é difícil de entender. É bem intuitivo. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui no gráfico para vocês entenderem, tá? Vou deletar aqui. Tá bom? Isso é dentro do pivô. É o modo de expansão que a gente está falando. Então vamos lá. Vamos procurar aqui no gráfico. Eu deixei até circulado alguns exemplos aqui. Vamos no índice aqui, ó. Deixei circulado alguns exemplos aqui para a gente estar trabalhando, para não ficar perdendo tempo procurando também. Ó, vou dar um exemplo de baixa aqui. Vou apagar aqui, depois a gente vê aqui. O que o preço fez aqui? Veio subindo, desceu, tá vendo? Ó? Topos mais altos, fundos mais altos. Ele veio até aqui e fez um topo mais baixo. Aqui é o nosso pivô. Então, o que a gente vai fazer com o nosso pivô? Espelhar ele para baixo usando Fibonacci a partir desse ponto aqui, dando início na nossa Fibonacci, com o nosso pivô. Então, vamos lá, vamos usar. A gente vem aqui, ativa a ferramenta e traz o nosso primeiro alvo, que seria a linha. Ó, tá vendo só? Para baixo. Nossa linha é de 61,8%. Deu para entender? Tá vendo aqui, ó? Ele veio. Por que esse é o pivô? Por mais que esse candle aqui ele esteja mais baixo que ele, é aqui que ele veio, bateu e segurou. Dentro do nosso movimento. É intuitivo. Via de regra, é o candle que segura aqui. Mas no dia a dia vocês vão ver assim, no meio do caminho, por exemplo. Vocês vão ver alguns candles
poderiam ser pivôs, mas você tem que entender o contexto. Lembra que a gente estava falando? Não importa a ranhura das correções que faça. Você tem que tirar o zoom do gráfico e ver qual é o movimento majoritário. Ah, então esse é o pivô, esse é o pivô. Por mais que aqui no meio tenha alguns candles que façam correção. Ah, esse é o pivô. Não. Interpretação, contexto, tá bom? Ó, pode ver que até que ele estava forte, ele não corrigiu muito. Ele veio, corrigiu, meio que segurou aqui na nossa última retração, que no caso está virado para baixo o nosso Fibonacci, a retração de 38,2 e foi para o nosso alvo. Primeiro alvo bateu. Segundo alvo, se bateu e continua rompendo, a gente traça o segundo alvo. Ó, como ele é perfeito. Muitas vezes vocês vão ver que é perfeito, ó, bateu. Tá vendo? Corrigiu e foi no nosso segundo alvo. Às vezes, é que esse movimento está bem pequenininho, mas às vezes vocês vão ver assim. Rompe o nosso pivô, né? Rompe o pivô, arma, ele faz o pullback e depois vai para o alvo. No caso aqui, ó, nem deu tempo, ele já rompeu e foi para o alvo direto. Então, às vezes vocês vão ver, quando, assim, essa é uma confirmação. O pivô está aqui. Ele vai ativar o pivô quando ele romper a linha do pivô. Tem gente que já entra no rompimento. Eu espero romper, espero fazer o pullback, para quê? Para o stop ficar mais barato. Ou, após o pullback, rompeu, fez o pullback, quando ele romper o candle que ativou o pivô, aqui eu faço minha entrada, mirando aqui. Deu para entender? Rompeu nosso pivô, o candle vai fazer um pullback, depois que rompeu o candle anterior ao pullback, vai até o alvo. Aqui ele foi até o alvo de 50%, que muitas vezes vai, eu falei para vocês. Ó, tá vendo como ele segura? É uma maneira da gente no dia a dia trabalhar e saber até onde vai. Beleza, bateu, o que aconteceu? Olha que coincidência. Segurou na linha de 50% de novo. Tá vendo? Ó? Depois subiu, ele tentou retornar aqui para cima da nossa primeira linha de 38,2 e rejeitou e voltou a cair. Rompeu de novo. O que a gente faz? Se ele rompeu, ó, a gente vai traçar o terceiro alvo, puxar essa linha para cá. Ó. Foi até o terceiro alvo. Foi até mais, mas ele foi até o terceiro alvo. Como que desconfigura isso? Beleza, ele está rompendo aqui os alvos e a gente está expandindo ainda mais a nossa Fibonacci. Suponhamos que ele esteja aqui, no alvo de 50%. Ele veio aqui, bateu, ou quase bateu e voltou, pum, veio para cá, atrás dessa nossa linha. Esquece, cancela. Eu já falei para vocês que eu não gosto muito quando ele passa atrás da última linha, né? Certo? E quando ele corrige, até uma dessas três aqui, ó, e volta a cair, nesse caso aqui. Então, passou para cá, eu já não gosto muito. Se passar para cá, esquece. Cancela o movimento porque deu errado. Então, ele já não está mais dentro do movimento de Fibonacci, dentro do movimento de retração e expansão. É assim que eu interpreto, é assim que eu aprendi e estou passando para vocês. Tá bom? Deixa eu dar outro exemplo. Aqui, ó. Intuitivo. Você bate o olho, ó, veio, segurou, pivô. A gente vai projetar aqui. Vamos lá. Primeiro alvo. Primeiro alvo aqui, ó. Tá vendo como esse movimento estava com força? Ele corrigiu. Não teve nem força para bater direito. Aqui no nosso movimento de corretivo de 38,2 e foi até o 100% aqui, ó. Bateu o nosso alvo. Esse movimento estava mais bonito. Então a gente continua projetando porque ele rompeu. Movimento de 50%. Olha como ele segurou. Tá vendo? Serviu até no dia seguinte, ó. Ele segurou na linha de 50% aqui, ó. Se ele já abriu o dia rompendo, enquanto tem alvo eu vou projetando. Eu faço dessa forma, ó. Vendo o que aconteceu no dia seguinte? Ele abriu aqui dentro dessa zona, voltou até a nossa última linha aqui de 38,2%, foi até o alvo, fez uma linha mais baixa e foi indo. Então é assim, enquanto tem alvo você continua projetando. Então a gente continua reutilizando. Essa é a maneira que a gente usa pivô. Deixa eu utilizar aqui numa alta para vocês verem. Ó, aqui, ó. Deletar essa linhazinha aqui. Tá vendo aqui? O que ele fez? Fez um fundo, né? Veio e corrigiu. Aqui é o nosso pivô. Então a gente vai projetar 61,8% dessa expansão de Fibonacci. Que vem até o fundo e utiliza ele. No caso aqui, ó, eu tô gravando essa aula. Hoje é dia 25/4, domingo. Então amanhã vai ter pregão. Ó,
Ele fez aqui. Segurou até a nossa última linha de 38,2, porque a Fibonacci está virada para cima. Rompeu, ativando o nosso pivô. Quando ele faz isso, ele rompe. Olha como ele rompeu bastante, ó. Ele foi um espaço considerável de rompimento. Isso aqui já é uma certeza para mim, porque depois que rompe, por mais que ele volte para corrigir, se ele rompeu, eu já sei que ele quer buscar aqui, primeiro alvo. Então, eu já vou deixar essa linha aqui traçada. E olha que interessante, contexto. Ele rompeu, ativou, fez o pullback até onde? Às vezes o pullback não vai ser só até a primeira linha, que seria o mais perfeito para o movimento continuar. Fez o pullback até a nossa última linha de 38,2. Voltou, segurou até onde? Linha de 50%. Começou a fazer fundos mais altos. Tá vendo? Rompeu nossa linha, ativou de novo, fez um pullback nela e continua subindo. E aqui fechou o mercado. Tá vendo? Você está vendo essa aula aqui daqui a um tempo? Então você bota lá, dia 26/4 de 2021. Vê se ele não buscou aqui o primeiro alvo. Entendeu? Aqui perfeito. Ó. Ele respeitou as linhas de retração para poder utilizar na maneira expansão. Então, essa aqui é um exemplo clássico de como ele funciona. Ó. Essas linhas servem como suportes e resistências também, dentro do dia a dia. Se ele continuar rompendo, a gente continua projetando, ó, 50% e assim por diante. Ó, se fosse projetar os 50%, estaria bacana. Por quê? Porque ele está respeitando aqui. Ó, ele tentou passar para baixo dessa linha, brigou aqui, mas não conseguiu passar para cá. Tá vendo, gente? Viu só? Fácil de entender? Não é difícil, então vocês vão ter que treinar no dia a dia e acostumar o olho de vocês. Ah, aqui é um pivô, dá para traçar. Isso aqui funciona muito, gente. Todo dia vocês vão ver que funciona. Às vezes o dia tá um pouco sem tendência, um pouco de lado, fica difícil. Você vai traçar, às vezes você traça no pivô, ele nem rompe, nem ativa, o gráfico começa a voltar. Vão ter N situações que a gente vai estar estudando aí mais para frente. Hoje é só para vocês entenderem como funciona. Essa é a maneira de usar a Fibonacci da maneira pivô. Agora eu vou ensinar para vocês. Esse é o pivô. Agora eu vou ensinar para vocês o quê? Tem outra maneira de usar ele, também na expansão, na projeção, que eu gosto muito e se chama espelhamento. É quase igual, vocês vão entender. É muito simples. O pivô é o modo clássico. Se vocês jogarem em outros canais do YouTube aí, colocar pivô point, como projetar uma Fibonacci, a maioria das pessoas vão ensinar como pivô. Porém, espelhamento, isso é uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que trabalhou dentro do banco, numa instituição financeira, operando dessa maneira. Aprendi com ela. Então, se pessoas dentro de banco estão usando para operar milhões de reais, então também vou querer aprender. Então, eu aprendi a usar. O que é? Seguinte maneira. O preço vem, faz um topo, vem para cá, faz aqui e começa a subir. Rompeu essa linha aqui anterior. Tá vendo essa pernada aqui para baixo? Até chegar nesse fundo? Eu vou espelhar ela para cima. Então, vou pegar esse tanto aqui, ó, e vou espelhar ela para cima, para cá. É como se fosse o pivô, só que ao contrário, para trás. Ele vem anterior ao gráfico. O pivô a gente pega daqui, ó. O espelhamento não. A gente pega para trás. E rompendo ele, a gente espelha o movimento para cima. É quase igual. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. O preço subiu. Aí o preço cai. Caiu aqui. Aí voltou a subir. Rompendo esse topo aqui. O que eu vou fazer? Vou espelhar isso aqui para cima. Esse é o espelhamento. O nome já diz. Eu vou espelhar esse tanto aqui que ele desceu para cima aqui. A partir do pivô. Então, esse tanto aqui, utilizando métrica de Fibonacci para cá. Ficaria da seguinte maneira aqui no caso. Ó. Pega o fundo aqui da frente e põe na primeira linha. Tá vendo? Põe na primeira linha. Primeiro alvo, aqui para cima, Fibonacci virada para cima. Tá vendo? Linha de 61,8. Espelha para cima. Muitas vezes vai fazer o quê? Ativar, fazer o pullback aqui, ou aqui, ou aqui.
ir para o nosso alvo. Às vezes vai puxar um pouco para baixo aqui. Se passar daqui, esquece. Cancela. Mas enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, daqui para cima, especificamente dentro dessas 3 zonas de retração e for para o alvo, é um movimento bonito, um movimento válido. Rompeu o topo, a gente vem e traça nosso alvo de 100%, na linha de 50%. 50 mais 50, alvo de 100%. Por quê? Porque daqui até aqui vão ser 100% o movimento. Então, por isso que a gente usa a linha de 50%, dizendo que é o alvo de 100%. E, se romper, alvo de 161,8. Existe uma situação que eu chamo de santo grau. Já vou explicar para vocês. Primeiro eu vou mostrar como é que funciona. Ó, já tem um exemplo. O gráfico veio, subiu, desceu e começou a subir. Vou espelhar esse tanto que desceu no rompimento dele para cima. Então eu venho, trago minha Fibonacci no fundo, primeira linha aqui, ó, nosso pivô. Já abriu no dia seguinte até com gap. Gap eu não acabei não falando para vocês. Quando abre o dia seguinte com esse espaço vazio, significa que não houve negociação dentro dessa faixa de preço. Então é um gap, é um espaço em branco aqui. Pode ver. Onde que ele segurou? Aqui. Onde que ele foi? Depois no alvo. Segurou aqui. Ó, como ele foi útil no dia seguinte. Eu acho ele muitas vezes mais preciso que utilizar o pivô. Eu costumo dizer que é um pivô ao contrário. Em vez dele estar aqui o pivô, ele está para trás. É um pivô ao contrário, digamos. Então, continuou rompendo, traço 50%. Ó, como eu disse, 50% também, muitas vezes vai. Então, o que ele fez? Segurou aqui na retração de 50% e foi até o alvo. Projeção de 100%. Tá vendo? Qual o movimento que ele fez aqui? Fez aqui. Pum, pum, pum. Tá vendo só? E por isso que vocês têm que treinar o olho de vocês. Para ver desta maneira. Vocês têm que enxergar isso. Aqui o que aconteceu? O mercado fechou hoje aqui, ó. Hoje é domingo à noite. Tá vendo como ele segurou depois também? Subiu, segurou numa retração mais alta e continuou indo. Se ele continuar essa alta rompendo esse topo, é bem provável que ele venha no terceiro alvo. Por quê? Porque até traçando o terceiro alvo tá bem bonito, ó. Ele respeitou nossas linhas. Então ele tá num contexto muito favorável para que continue subindo. Tá vendo? Deixa eu dar um exemplo de baixa para vocês aqui, ó. Deixa eu ver no dólar. O dólar é mais técnico. Ó, outro exemplo no dólar para alta. O que eu enxerguei aqui, ó? Veio, fez esse topinho. Então, o espelhamento diferente do pivô, muitas vezes, qualquer topo que faz anteriores, você consegue espelhar a partir de um fundo. E também, como que você usa? Às vezes você está vendo o gráfico subir aqui, não vai ter um pivô muito claro, você utiliza o espelhamento. Na falta do pivô, você usa o espelhamento. Entendeu? Você parte desse princípio. Ou, se você preferir também, mesmo tendo um pivô claro aqui, você usa o espelhamento, porque é melhor. Estou ensinando para vocês a maneira que eu acho melhor. Então, vamos ver o que aconteceria aqui, ó. Ó, nosso pivô. O que aconteceu? Primeiro alvo. Alvo de 61,8. Olha como ele corrigiu depois aqui, segurou e fechou o mercado aqui. Mas olha como ele funciona. Podem ver que até os movimentos que vêm depois, ó, respeitam. Ó. Lógico, não é aquela coisa perfeita, mas você vê que dentro de um contexto ele vai segurando. Espelhamento. Se continuar rompendo, não perder essas 3 linhas e continuar subindo, eu continuo, logicamente, reprojetando os próximos alvos. Ah, quer pegar assim, alvos e alvos, não existe certo e errado. Pô, quero espelhar só isso aqui? Essa pernadinha de baixo aqui para cima? Tá. Lógico, quanto menor movimento você vai ter. Ó, também funcionou. Ó. Você espelhou aqui o pivôzinho dentro de um contexto. Ó, como ele respeitou aqui, respeitou, tá vendo? Ó? Bateu, segurou, continuou, serviu de que era uma resistência, serviu de suporte, continuou indo embora. Tá vendo? Eu espelhei isso aqui, ó, esse movimento. Vou colocar aqui a partir desse topinho aqui, ó. Tá bom, a partir daqui. Beleza.
Continua reprojetando, ó. Tá vendo? A linha de 50% para dar o alvo de 100%. Olha como ele segura, respeita. Você faz movimentos curtos, você está traçado isso aqui, você que não gosta de andar no negativo, olha como ele é perfeito. Pô, ele chegou, o que aconteceu? O preço sentiu, ó. Por mais que ele continue depois, você sabe que sentiu. Então você já coloca seu alvo aqui, para que você vai esperar ele voltar? Funciona dessa seguinte maneira. O espelhamento. Ah, mas eu quero um alvo maior. Pô, vai enxergando cada vez num contexto mais amplo. Quer espelhar essa pernada? Espelha. Tudo você pode espelhar, não tem certo e errado. Você vai encaixando dentro do que você aprendeu, ó. Ó, se ele não perder aqui, amanhã quando abrir, se ele não perder essa linha e continuar indo para cima, obviamente ele vem buscar aqui, porque está projetando toda essa pernada. Uma maneira de você enxergar isso mais claramente é o quê? Isso aqui é um time frame de 5 minutos. Coloca no de 15. Olha que legal. De 15 ele deixa menos sujeira no gráfico, você vai entender de uma maneira mais clara. Tá vendo? Você enxerga melhor os pivôs. Tá vendo aqui, ó? O que aconteceu aqui? Time frame de 15 minutos. Desceu, subiu, rompeu esse fundo. Vou espelhar essa pernada aqui para baixo, usando o Fibonacci. Então vem aqui, do topo, a gente projeta o pivô. Olha o que aconteceu. Segurou aqui, fez uma correção pequena, já abriu o dia seguinte rompendo, fez a correção, não teve nem força para segurar na linha de 50%, segurou aqui, ó, Fibonacci virada para baixo, segurou na linha de 61,8, nem teve força para chegar na de 50, foi até o alvo, segurou. Continuou rompendo, a gente traça de novo. Olha como foi perfeito. Segurou, voltou até a nossa linha aqui, de 38,2, caiu, segurou de novo na linha de 50 e caiu. Então, contextos e contextos. Dá para interpretar dessa maneira também? Dá. Que ele segurou aqui e não conseguiu trazer para cima, não conseguiu romper essas linhas, então subentende-se o quê? Que aqui está no alvo de 50%, né? Alvo de 100% usando a linha de 50%. Teria esse alvo aqui, essa linha para projetar, então subentende-se que se ele não romper essas aqui, o que ele continue fazendo? Isso. Então, por isso que eu digo, enquanto tem alvo e respeitar nossas linhas aqui, não perdendo esse topo, eu continuo projetando para baixo. Ele vem no alvo. Entendeu? Tem esse contexto. O que é muito interessante também. Deixa eu ver se era por aqui, ó. Vocês vão entender uma coisa agora. Às vezes, o que vai casar? Vai casar muito, tanto o pivô quanto o espelhamento. Olha que exemplo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Lembra do nosso pivô aqui, ó? Que a gente projetou e voltou? Ó. Espelhamento e o pivô. Ó como casou os dois. Quando casa os dois, são duas confirmações que você tem que você está pensando e analisando de uma maneira correta. Não tenha dúvidas. Entendeu? Então é muito legal. Isso já está quase próximo do que eu quero chegar para finalizar a aula aqui, que é o quê? Nosso santo grau. O que é o nosso santo grau? Aqui que eu digo que é a configuração mais bonita, ao meu ver, e mais funcional. Quando você encontrar o espelhamento que você vai traçar no mesmo nível do pivô, são duas confirmações de que o preço vai fazer aquele movimento certamente. Então aqui tá vendo? Aqui tem um pivô. Você poderia traçar aqui na Fibonacci. Se ele estiver no mesmo nível da nossa retração de 61,8, aqui no caso, estiver na mesma linha, do mesmo nível do topo aqui do nosso espelhamento, são duas confirmações. Duas de que você está certo, que ele vai para o alvo. Então essa aqui para mim é a configuração mais perfeita que existe, tá bom? Dessa maneira aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum caso desse no gráfico para vocês verem aqui. Ó, outro exemplo de pivô aqui. Ela subiu, fez um pivôzinho aqui.
Às vezes o gráfico está meio sujo, meio ruim, então vocês têm que treinar para enxergar e identificar. Ó. Fundo, trouxe, ó. Pode ver que ele não perdeu o fundo aqui, rompeu, segurou nas linhas e foi até o alvo. Por que eu trabalho só com o primeiro alvo? Ele não foi no segundo aqui, tá vendo? Foi só no primeiro. Tudo dá para você traçar, tudo dá para você projetar. Deixa eu ver se eu acho um exemplo em que estão na mesma linha. Tanto o pivô quanto a retração. Retração não, a espelhamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha visto um exemplo esses dias aqui. Deixa eu tentar encontrá-lo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que foi por aqui, ó, se eu não me engano. Foi por aqui, ó. O que a gente vê? Topo. Essa pernada a gente vai projetar para baixo. O que a gente tem na mesma linha dela? Pode-se dizer que aqui é o pivô, pode-se dizer que aqui é o pivô. Só para a gente entender. Na mesma linha, a retração, aqui o espelhamento, e na mesma linha, o pivô. É isso que eu busco. Aqui não tenho dúvidas, ó. Como eu prefiro o espelhamento, eu venho me basear nele, ó. O que aconteceu? É isso que eu estava falando para vocês, ó. Pivô do nosso espelhamento. Ó, isso que eu falei, às vezes vai ter esse movimento aqui no meio, mas entendam que o mais baixo aqui é o quê? É esse aqui. Então, esse é o nosso pivô. Segurou na retração e foi para o alvo. Tá vendo que perfeito? Tá no mesmo nível, os dois. Duas confirmações. Se você usasse tanto pivô quanto retração, as duas maneiras dariam o mesmo alvo. E entra outro contexto aqui. Veio até aqui e veio até aqui, nossos dois pivôzinhos. O que o preço tentou fazer? Veio trabalhando aqui, tentou rejeitar essa queda, rompendo essa linha aqui, tá virado para baixo, né, nossa Fibonacci. Então ele tentou passar da linha de 38,2 para fazer o quê? Para mudar a tendência e vir buscar essa linha. Não teve forças. Tentou de novo, não teve forças. Tentou pela terceira vez, não teve forças. Uma, duas, três. 3 vezes rejeitou a alta aqui, mais uma confirmação que ia cair. Entendeu? Então você vai encaixando dentro de contextos. Aí, lógico, você vai ter no dia a dia sua média móvel apontando para baixo para te ajudar, vai ter o volume. Na hora que romper aqui esses pivôs, você tem que enxergar se tem um volume aqui maior. Tudo isso você vai englobando dentro do processo. Bateu o primeiro alvo e rompeu, a gente vem aqui e traça mais um alvo, linha de 50%. Ó, quase pegou no alvo, segurou aqui na nossa retração, 61,8, veio, segurou na minha linha do meio aqui de 50% e veio no alvo. Continua rompendo? Opa, continua usando, por que não? Aí, ó. Tá vendo como veio? Aí depois o gráfico continua, mas deu para pegar um bom movimento aqui já, digamos. Entendeu, gente? Duas maneiras. Relembrando. Retração, que a gente pega dentro dela os movimentos que o preço vai retrair. Tá bom? Que a gente aprendeu no começo da aula. Se ele vai retrair até aqui e continuar, se ele retrai até aqui, continua, ou até aqui, continuar. E os movimentos de expansão. Tá bom? Pivô. Ou espelhamento. Espelho esse tanto aqui para cima. Basicamente é assim que a gente vai usar a Fibonacci. Só mais um detalhe. Estamos olhando aqui o gráfico de 15 minutos. De 15 para o de 5 não muda muita coisa. Você só vai enxergar a mesma coisa de uma maneira mais limpa, mais clara. Traga por um time frame maior. Eu recomendo de 60 minutos ou até mesmo o diário. Colocar no de 60 minutos aqui, ó. Você consegue traçar fibos maiores para ter alvos maiores e também usar dentro do seu contexto. Por exemplo, vamos trazer o índice aqui para o gráfico de 60 minutos. Ó. Aqui você consegue ter um contexto maior. Ó. Por exemplo, no gráfico de 60 minutos, você consegue identificar que aqui é o pivô. Ó, então, ele está prestes a ser rompido. Então, você viria aqui, iria traçar dessa maneira aqui. Ó. Tá vendo? Um pivô. Você consegue projetar alvos maiores. Aí você vai lá, põe essa linha, você coloca ela de outra cor, você coloca ela mais grossa também, deixa lá traçada, vem para o seu gráfico de 5 minutos
e traça suas fibos dentro dela, por exemplo, vai trabalhando dentro dela também. Usa mais uma confirmação que é um time frame maior. Porque você sabe que você está trabalhando dentro de uma fibo, só que se chegar aqui você fala, pô, tem essa linha que eu marquei aqui da outra fibo maior, então aqui vai dar uma segurada. Porque quanto maior o time frame, a gente sabe que o preço tende a respeitar mais. Em muitos casos também, a pessoa vem no gráfico diário. Também dá. Ou no semanal. Cada candle representa uma semana. Então eu vejo muita gente fazendo o quê? Muita instituição financeira também faz isso. Traça FIBO dentro do semanal. Então o cara vem aqui, ele quer ver a retração. Então ele pega o candle da última semana aqui e traça da cabeça até o fundo. Então ele vai trabalhar na próxima semana vendo até onde, se ele continuar o movimento, até onde retrai, até onde segura. Só que é uma linha majoritária, uma linha maior que você vai usar para tomada de decisões. Volta para o gráfico de 5 minutos, tá lá. Seu time frame maior traçado no gráfico semanal. Tá vendo? Você consegue ver. Ah, mas isso é mais para frente. Eu quero hoje que vocês entendam só como funciona uma Fibonacci, como traçá-la, tá bom? Ou também você pode vir aqui, se romper esse candle semanal aqui, rompeu ele, então você vem aqui e projeta. Primeiro alvo dele aqui também, semanal. Vocês vão ver que funciona muito também, ó. Para ver o primeiro alvo dele aqui de 61,8. Existe essa maneira também, mas isso fica para outra aula. O que eu queria hoje é que vocês entendessem como a gente usa uma Fibonacci, como a gente vai traçar ela no dia a dia do gráfico para ajudar na nossa tomada de decisões. Tá bom, gente? Basicamente, hoje é isso. A gente falou bastante aqui sobre Fibonacci. Creio que tenha ficado bem claro para a gente entender. Tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigado. Fiquem com Deus.